Bom, boa noite. Vamos começar essa live, a minha primeira live aqui com vocês do Master Script, né? Meu nome é Leonardo Guda, eu tenho mais de 25 anos de cinema. Para quem não me conhece, né, já fiz alguns filmes bacanas que estão, vocês podem procurar meu nome no Google, vão ver os filmes que eu fiz. E eu tô aqui, por quê? Porque a gente tem um canal no Instagram, no YouTube, e a gente tem uma comunidade também. E na comunidade, quem tá na comunidade pode escolher o filme que a gente quer, que vocês querem que eu analise, né? Eu não sei se o Márcio já tá aí, que o Márcio foi quem escolheu. Então, show, Márcio. Vamos ver aqui a Ilha do Medo. Então, qual é a técnica do Master Script? O Master Script, né, na época, eu tinha um núcleo de produção de conteúdo e aí eu era também professor da Darcy Ribeiro e aí eu tinha que inventar uma forma que os nossos alunos pudessem, né, eu chamava eles para ser estagiário e eles pudessem rapidamente pegar já o jeito e começar a trabalhar. Então, o que foi? Uma técnica super simples. Então, eu ensinei eles a analisar o filme de cabo a rabo, a gente pegava filmes parecidos ou séries parecidas com o que a gente queria fazer e analisava, e aí a gente construía em cima da estrutura. É até engraçado agora, né, porque tá rolando o Festival do Rio, e aí eu levei a turma toda para assistir um filme de cinema, né, que a gente fez, que é um filme sobre cinema. A gente foi na Inglaterra, entrevistou o Gus Van Sant, a gente foi na Hungria, o Béla Tarr, nos Estados Unidos, na Inglaterra foi o Ken Loach, nos Estados Unidos foi o Gus Van Sant. E aí eu levei o pessoal, né, para a sessão, para a premiere do festival, e depois uma conversa com o Walter Carvalho, né, que foi o diretor do filme, né, eu fui assistente dele, nas entrevistas internacionais eu fiz em inglês e tal, e aí, né, eu com todo mundo reunido, eu falei, Walter, fala a importância do roteiro, né, pro filme. Ele falou, o roteiro não importa, o que importa é quando eu filmar, o Walter não tá nem aí pro roteiro. Por quê? Porque ele é dessa escola, né, do cinema novo também, que tem esse mito que o roteiro não importava. Mas hoje, agora que ele ficou anos na TV Globo, ele já está pensando um pouco diferente. E também, por exemplo, o Rui Guerra, que fez o Deus e o Mortos, né? Ele falava que também não tinha roteiro, mas na verdade é um mito, né? Porque eles tinham uma sequência de filmagem. O que é uma sequência de filmagem? É basicamente o que a gente vai fazer. Ele tinha o que acontecia em cada ponto, aí obviamente não tinha o roteiro escrito, os atores improvisavam. Mas o roteiro não é só o diálogo, né? Então vamos lá. A gente pegou aqui o nosso filme de hoje, é o Ilha do Medo, Shutter Island. Sim. Ih, voltou. Vamos ver se a gente consigo travar aqui no Shutter Island. O Shutter Island, o nosso amigo Márcio Santos, que a gente teve uma votação e o pessoal escolheu aqui. É um filme que é mais complicado, assim, digamos, de derivar, porque é um filme que passa muito... É um filme muito psicológico, que passa dentro da cabeça do protagonista. Então, não dá para fazer alguma coisa que não seja uma história de um cara realmente maluco também, né? Mas então a gente tem aqui... vamos tentar também criar mais uma história, não sei, eu vou criar agora junto com vocês. Vamos ver o que vai acontecer, também a opinião de vocês. O áudio está desligado, mas, por favor, vocês falem no chat. E também próximos filmes, vocês que estão entrando agora, que estão conhecendo agora, entrem no masterscript.com.br, entrem na nossa comunidade, falem os filmes que vocês querem que a gente analise e vocês vão ver. Se você tem um filme que é mais ou menos parecido com a história que você quer escrever, ou se você quer escrever uma história e não sabe por onde começar, é um ótimo caminho. Então aqui nós temos no Shutter Island, vou botar Ilha do Medo aqui para não errar no inglês. Ilha do Medo. A gente tem o protagonista, né? Que a gente acha que primeiro o nome dele é Ted Daniels. Né? O que o protagonista quer, né? É isso. Qual é o desejo dele, no caso?
a gente primeiro, a gente vê que, a gente acaba vendo na trama que o que ele está querendo é desvendar uma conspiração, né? Então aqui o que ele quer é conspiração, desvendar uma conspiração. Né? Eu botei para baixo, vou ter que botar aqui. 2. Qual é a falha dele? Ele tem um trauma. É a primeira falha visível que a gente vê dele. Depois a gente vai construindo e vendo outras falhas dele. E a trama, que é ele fazer essa investigação numa instituição psiquiátrica, a trama é o que vai desafiar o trauma dele, né? Que ele é um ex-combatente de guerra, que a gente acha que esse é o primeiro trauma dele. Depois a gente vai descobrir outras falhas dele que vão sendo acentuadas na trama, né? Então a trama dele começa com ele tem que desvendar, né, o desaparecimento, né? Vamos lá, desvendar o desaparecimento num instituto psiquiátrico. E quem é a sombra dele? A gente vai ver várias pessoas que vão no caminho, mas eu acho que a primeira sombra, a principal sombra que a gente vai descobrir é ele mesmo, né? Ele é a principal sombra, mas a gente vai descobrir isso depois. A primeira sombra que é mais evidente é o próprio instituto, que é a própria Ilha do Medo, né? A ilha que eles estão isolados. Então, como é que a gente, fazendo isso, pode... A história, né, é uma história que se passa... depois da Segunda Guerra Mundial, tiveram vários filmes, né, policiais, né, que ficou até um gênero conhecido como filme noir, que são filmes policiais que passam e pegando também todos esses traumas do pós-guerra, e feito, inclusive, muito por cineastas que fugiram do regime nazista, né? Os grandes cineastas dessa época, Fritz Lang e vários outros, fugiram do regime. Como é que é o nome daquele outro? Nicholas Ray, alemão também. Então, é um gênero policial que o filme, de certa forma, reproduz, né? Então é um gênero de detetive. A gente começa com uma história policial, porque ele vai para um lugar para desvendar o caso, né? Então, vamos aqui. Se a gente for fazer uma história parecida com essa, eu acho que a gente não poderia, pelo desenrolar da história, ser algo muito diferente. Eu acho que a gente poderia mudar a época, mudar o lugar, mas como é uma história que se passa toda, a gente vai ver aqui, eu vou passar rapidamente, depois vocês podem ver o filme, eu acho que tem no Prime, tem no Apple, fazendo propaganda aqui deles. Mas assim, é um filme que ele tem uma jornada do herói, né? Ele passa uma jornada de detetive, de filme policial, mas é uma jornada que depois a gente vai descobrir que é toda dentro da cabeça do cara, né? Que nunca aconteceu. E é engraçado, inclusive, assim, a primeira cena, porque as outras cenas até de certa forma fazem sentido, mas a primeira numa balsa, né? Então ainda é mais louco ainda. Então, assim, a gente teria também que ter, no caso, eu não sei, vamos de repente se a gente for trazer aqui para o Brasil, no início dos tratamentos psicológicos, pode ser um oficial que tenha vivido, que tenha ido para a Guerra de Canudos, né? Então a gente pode colocar o nosso protagonista aqui, o oficial do exército republicano, que foi lá matar os caras lá na Bahia, e aí depois ele foi chamado, né, no caso, ele também sofre traumas porque ele viu coisas terríveis também, então ele tem um trauma, é a falha dele, número 1. E aqui 3, a trama, ele pode ir para... Ele pode ser chamado para ir exatamente num não sei se num presídio ou num negócio, talvez um presídio de oficiais para ver o desaparecimento de um. Acho que é difícil fugir muito de presídio psiquiátrico nesse caso. E talvez também fugir de uma época em que possa haver
tratamentos, né, mais avançados, porque antes é isso, as pessoas, inclusive a gente vai ver, né, eram tratadas o quê? Com choque elétrico, ou eram presas, ou botavam pregos na cabeça, e aí, na verdade, o filme é quase que uma evolução de um tratamento. Então, a trama poderia ser também uma trama, a gente poderia fazer uma trama policial, de um desaparecimento, ou ele como oficial, né, podendo ir resolver um caso. Então a gente pode fazer também uma trama policial aqui, né? E a sombra começa sendo a instituição, que ele vai chegar num lugar que também é assustador, que também pode ser numa ilha que ele tem acesso remoto, um lugar que seja isolado, que uma vez que entrou, difícil de sair, né? E depois a gente vai descobrir que a verdadeira sombra é ele mesmo. Então vamos lá aqui para o início da nossa jornada do herói. Rapidamente aqui, para quem não conhece a jornada do herói, né, a gente pode analisar de várias formas. Essa forma inicial até que eu coloquei, inclusive, é uma outra forma de análise que nem entra na jornada do herói, mas eu acho que a gente tem que ter esse big picture, né? A gente poder enxergar o filme como um todo, porque os elementos principais eles têm que fazer sentido, né? E a jornada do herói é o que a gente vai caminhando para construir a história. Então aqui na jornada do herói, rapidamente, a gente tem aqui, ela é um círculo, né? E a gente tem aqui o 1, 2, 3, aqui é o 5, aqui geralmente é o 8 no meio do filme, 10, 11, 12. Então a gente tem o passo 1, passo 2, passo 3, o passo 2. O passo 1 é o mundo comum que mostra, o passo 2 é o chamado aventura, o 3 é a recusa ao chamado, aquele encontro mentor, o 5, aqui a gente está no mundo comum dele e passa para o mundo especial, né? Quer dizer que geralmente o protagonista começa na vida comum dele e ele passa mais ou menos aqui no 5, né? A gente tem o 6, que aí começa os aliados à aventura, o 7, que é preparação para provação, para a caverna, depois vem a recompensa, 9, mais ou menos aqui, né? Foi um pouco. Então são 12 etapas que a gente pode analisar num filme e a gente pode construir o seu filme em cima dessas 12 etapas. Então vamos lá, a nossa primeira etapa aqui do Shutter Island, que é o mundo comum. Eu dei essa ideia, né, de por acaso ser aqui no Brasil, mas se por acaso alguém tiver mais ideias como é que pode ser esse filme baseado no Shutter Island, quem tiver aqui na live quiser também falar, dar a sua opinião, é só mandar no chat, que aí a gente tem alguém falou alguma coisa aqui? Tem alguma opinião? Não? Tudo bem, então vamos começar. Então vamos lá, Shutter Island. A gente começa aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente não passar de 1 hora. Então a gente começa num barco, e ele vomitando, né? Justamente assim, as primeiras falas do filme, elas falam justamente qual é o desejo do protagonista, né? A gente viu ali no anterior, que foi o Diabo Veste Prada, que ela falou que queria ser jornalista. Aqui acho que o principal desejo é ele se controlar, né? Esse é o principal desejo mesmo dele. Então ele fala put self together, é a primeira fala que ele fala, e outra dica de roteiro também, ele já fala Ted, que é o nome dele, para todo mundo já saber, né? Então é importante inclusive botar... E muita água, que a gente vai ver que faz parte dos traumas dele, né? Então ele está aqui na balsa, encontrando aqui o amigo dele, então a gente, nesse mundo comum, a gente percebe que ele é um Marshal, né, que é o pessoal do FBI, o federal, né? A gente vê o mundo comum, vê que ele tem um parceiro, que é um parceiro novo, né? E aí, então, esse mundo comum, a gente vai ter um pouco o mundo comum chamado aventura, um pouco junto, inclusive. E isso é uma tendência nos filmes, ele não perde muito tempo mostrando como é que é a vida comum, você vai logo para a ação, para já começar, já ter um incidente inicial, que aqui no caso é ele entrando na ilha, né?
Então a gente vê alguns flashbacks dele com a esposa, ele falando aqui com... E aí já começa aqui o capitão falando, olha, eu quero que vocês saiam logo, porque eu quero partir logo daqui, não quero ficar nesse lugar. Aí eles perguntam por quê, o cara fala, é uma tempestade. E aqui é logo interessante que a gente já vai começando a ver pistas, né? Então, nesse mundo comum, além de mostrar que ele é policial, né? No caso, que ele é federal, a gente mostra que ele é federal, a gente mostra, né, a ilha, então já um medo da ilha, né? Que é o próprio comandante falando. Número 3 aqui, a gente já começa a desconfiar desse negócio, porque, pô, os caras estão todos armados para receber ele. Né, todo mundo assim, armados até os dentes para escoltar eles, com cara de mal. Você começa a achar esse negócio meio esquisito, né? A gente já fica, pô, será que eles são os... Você já fica, pô, será que vão internar ele, né? Já começa a vir, então, o terceiro, a gente já, nesse caso, já começam a vir as pistas, né, e dúvidas. Pistas. Então a gente vai indo, né, vai mostrando a instituição, ele vai vendo que é toda cercada com eletrificado, e a gente vai aqui entrando na aventura nesse chamado aqui. Aí nessa cena aqui ele explica as regras do jogo, né, e ele fala do lugar que vai ser a aprovação dele, que é a ala C, né? Então ele fala, olha, para entrar na ala C, só comigo e com o médico. Então a gente vem aqui, o lugar que é o lugar proibido. 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 Então, vamos correndo aqui. Ele mostra as alas, né? A ala B, a ala A masculina, a ala B é feminina. E aí a gente vai ter a ala C e tem essa caminhada aqui que é aterrorizante. Que aí tem essa mulher aqui esquisita. Tudo para começar dando esse clima de suspense aí. E aí um monte de coisa para entrar, né? Que a gente realmente mostra de forma com imagens que é uma prisão, não é passeio. E aqui logo a gente vai ter a chamada aventura com aqui que é o médico responsável, que eu não me lembro o nome. Então, se a gente for fazer a nossa outra história, ela pode se repetir. No caso, não seria um federal, né? Seria um militar. Tudo isso pode se repetir, né? Quando ele está chegando, né? A gente pode mostrar, a gente tem que mostrar não só o medo aqui, mas tem que mostrar um pouco da relação pessoal também. Antes das pistas, vou botar aqui um 2A, né? Que ele fala da esposa dele, né? As relações pessoais, porque no final vai ser sobre isso, né? E também, e aí começar a ver, mano, mas ele é um oficial que tá indo lá fazer um trabalho, mas tá cheio de gente armada em volta, entendeu? Tem que ser algo assim. E falar também as regras do jogo, olha, aqui você pode entrar, aqui você não pode, e esse lugar é proibido, é um lugar que você não pode entrar sozinho, né? Então vamos aqui pro 2, o nosso chamado. Chamado, a aventura. É bem interessante essa fase do chamado, que ele realmente fica olhando esses quadros, né, de como eram feitos os tratamentos psicológicos antes. E como o médico fala. E ele deixa bem claro que a abordagem dele é diferente, que a abordagem dele, não sei se aí um pouco mais à frente, ele fala que
ele prefere que deixe o paciente achar aquilo que ele está vivendo, aquele mundo fantasioso dele. Eu prefiro que ele ache, que fique tranquilo, né? Quer dizer, tudo isso são pistas que a gente já vai começar achando, né? Será que ele na verdade, é o assassino, ou é a pessoa que fez desaparecer, ou, né? A gente vai toda hora botando pistas e coisas em cima dele. E vai falar, né, que a mulher matou os 3 filhos afogados, e ele dá uma opinião forte, né? Ele fala que o marido morreu na Guerra da Normandia, e aí ele vai se lembrar, né, da época do trauma dele de guerra, e toma aspirina. E aí ele vai começar a investigação em si, né? Então ele começa a investigação, né? Aqui ele é apresentado ao caso. No caso do filme, é uma mulher que desapareceu do nada, uma mulher perigosa que tinha matado os 3 filhos, que todo mundo que está ali, né, é um hospital psiquiátrico para assassinos, né? Para pessoas perigosas. Então ela matou os 3 filhos e de repente desapareceu do nada e eles foram chamados para... Então ele começa a investigação em si, ele acha um papel com também mais uma pista. A lei dos 4, que a gente vai descobrir o que é, e quem é o 67º paciente. Então começa a desconfiar, né? Então ele começa a investigação. E aí ele começa a entender também como é que ele quer saber como é que tá, quem eram os funcionários que estavam no dia, tal, para ele poder. E ele pede porque ele tem que falar com os funcionários e não é um pedido, ele é um agente da lei, então é uma ordem, etc. Eles têm que cumprir, o cara vai falar que vai fazer o que puder. E aí tem essa cena que é engraçado, né? São os policiais, são tudo pistas visuais que quando a gente vai vendo o filme, a gente não entende direito. Mas são os policiais procurando por ela, né? Porque ela está desaparecida. E eles foram se juntar à busca. Olha como é que eles estão procurando. Todo mundo sentado, conversando. Meio que aqui, outro jogando pedra. É uma busca muito eficiente, né? E aí é a primeira vez que ele vê também... ele vê esse buraco, que é um lugar que ele vai. Ele pergunta se o pessoal foi nesse buraco. Tem um buraco aqui. Aí eles falam, não pode, porque tem espinhos, etc. E aí ele vê aqui a torre, né? Que é o lugar onde ele acha que vai ter a conspiração máxima. Então, assim, eu acho que são mais pistas que tem alguma coisa errada acontecendo, que os caras não estão nem aí para essa investigação. Então, essas pistas, né, a gente como espectador, a gente vai achando que os caras não querem resolver o caso, né? Essa é a primeira forma, que eles estão querendo empurrar com a barriga, ou estão de má vontade, ou estão querendo encobrir alguém, né? E aí, com o decorrer, né, da história, a gente vai entender, na verdade, só no final da história que a gente vai entender por que eles estão agindo assim. Então, a gente vê o pessoal agindo de forma estranha, o pessoal da instituição, e a gente vê ali os lugares, né, que são os lugares mais proibidos, além do lugar da aprovação, que seriam os lugares mais esquisitos, que é onde depois, no futuro, ele vai achar que acontece alguma coisa. Então, os lugares mais perigosos. Os lugares perigosos. Certo? E aí quando a gente for construir essa história, a gente tem que ficar com todos esses detalhes, fazem parte.
Aqui a gente vai ter a conversa com os funcionários. Who else does she have to pass to get down here? Yeah, that's it. E parecido também, que geralmente acontece no chamado aventura, o nosso protagonista ele vai dar uma esculachada nos funcionários na segurança do local, porque o cara foi no banheiro 1 hora, né? Então, isso é uma fase recorrente que tem, né? O nosso protagonista impondo o que ele acha logo no começo, botando as verdades dele, né? Então, a gente tem aqui 5 verdades que ele coloca, porque como é que um cara que trabalha na segurança vai deixar isso acontecer? Vai vendo se o pessoal se alguém estiver falando alguma coisa, tiver alguma dúvida, quiser que eu pare, eu estou aqui. E aqui o meio primeiro ele está dando as verdades e depois a pessoa meio que coloca no lugar. Bicho, aqui lógico que acontecem coisas estranhas. É uma instituição psiquiátrica, né? Então é óbvio que acontecem coisas estranhas. Então a gente vai aqui no final da nossa chamada, que a gente vai encontrar um outro médico, que aí são os gatilhos do trauma dele, a gente vai vendo, né? Essa música vai despertar um gatilho, então cada coisa que a gente vai passando, vão passando os gatilhos dos traumas dele. Então esse médico também que é descendente de alemão, então ele vai lembrar, né, do trauma que ele passou ali na Segunda Guerra, com a mesma música, com o oficial nazista tentando se matar, né? No caso, deu um tiro na cabeça, só que não acertou direito, ficou 1 hora agonizando. Então aqui, o sexto aqui do nosso chamado, a gente continua mostrando os gatilhos, na verdade não são nem traumas, são os gatilhos dos traumas, né? Cada vez que ele vai passando, vão despertando gatilhos dos traumas diferentes. E aí, no final, a gente vai ter... A gente começa aqui tendo a recusa, aí a gente mostra, né, ele, na verdade, foi uma das pessoas que liberaram um campo de concentração. Então, essas pessoas é que viram os maiores horrores inacreditáveis. Ninguém acreditou que estava vendo, né? Então, essas pessoas tiveram maiores traumas. Inclusive, tem um documentário muito bom, que é o Five Comebacks. Acho que, não sei se estava no Netflix, que é a história dos cineastas, né, famosos de Hollywood que foram para a Segunda Guerra. E aí fala dos traumas dele e como eles fizeram filmes mais densos depois. E tem inclusive o John Ford, maluco, que foi no dia D na Normandia, na invasão da Normandia, filmando. Nesse nível. Mas tem essa cena que foi o impacto dele chegando, né? Teve um dos cineastas chegando no campo de concentração. Então aqui a gente tem a nossa recusa. O que é essa fase da recusa? Geralmente, quando um herói é chamado para a aventura, a gente tem a fase 3, que é a recusa do chamado, né, que todo filme acaba tendo, que na verdade é uma fase que vai mostrar o peso desse chamado, o peso dessa aventura. No caso aqui, é simplesmente que ele pede para... Eu não sei exatamente, não me lembro o que ele pede. O pedido dele de poder falar com todos os funcionários, uma coisa assim, foi recusado. Ele falou, pô, então isso é impossível, se vocês não querem que eu faça essa investigação, eu vou embora, uma coisa assim. A investigação está encerrada. Então ele resolve ir embora. Só que como tem essa mega tempestade, ele não pode ir embora.
Então a recusa, geralmente, o personagem ele dá um passo atrás. Nesse caso não é bem assim, porque a gente não vê o peso mas geralmente ele fica com medo de entrar na aventura, ou se ele não tem medo, os personagens secundários eles colocam o peso dessa aventura, como foi nesse caso mais dos dois médicos falando, quais são os perigos dessa aventura. Então aqui a recusa, né, obviamente além de você falar que não vai, né, que é o não quero ir, não quero participar, não vou participar, a gente mostra o peso de você estar participando numa aventura como essa. Por que ele está falando? Aí sim vem o peso. Até agora a gente não ouviu nada de verdadeiro, tá todo mundo mentindo pra gente. O que é isso? Né? E aí a gente vê mais um sonho, a gente vai ver alguns sonhos dele. Então durante essa recusa a gente tem os sonhos, né? O sonho, o que é o sonho? Ele acha que a mulher dele foi incendiada. Para ele, a mulher dele foi incendiada, essa é a verdade que ele conta, e todos os sonhos dele estão falando isso. Então, foi por um incendiário, que a gente vai mostrar o outro desejo dele, né? O desejo mais... O primeiro ele está indo na trama, que é resolver um crime, depois a gente vai descobrir o desejo dele, né? A gente não vai descobrir, acho que a gente vai descobrir mais aqui embaixo. Mas a gente vai descobrir que o desejo dele é a vingança, né? Eu acho que aqui vai ser, quando a gente estiver aqui com o mentor, o desejo dele a gente vai ver como vingança. Que é vingar, que ele sabe que o cara, aqui que a gente vai descobrir que a mulher dele foi incendiada e que o cara que botou fogo tá nessa instituição. Mas o filme todo dá esse ar, né? Será que esse cara tá na instituição? Será que é ele mesmo que botou fogo na mulher? Né? Ela fica assim, e aí tem essas cenas assim de sonhos, são cenas mais poéticas. Aí ele acorda com água, né? O elemento água também sempre presente. Isso é bacana, você criar esses signos, né? Então você deixar presente aqui, né, o trecho que a gente falou, na verdade ele acha que tá todo mundo enganando, né? Tá todo mundo mentindo, vou botar aqui, mentindo. E um elemento visual que é importante, a água, né? Que é um elemento que vai estar sempre presente. Bom, e aqui, né, a gente tem alguns mentores, mas é ele que vai ser essa figura agora, ele e o amigo, né? Então ele aqui sim ele explica qual é o tratamento dele. E como ele não pode ir embora, na verdade aqui, ó, como eu falei, o mentor ele pode estar em vários lugares da jornada, né? A principal função. Vários personagens servem como mentores, mas eles, na verdade, assim, em cada fase da jornada, eles têm um motivo, né? E o mentor para ele, tanto ele agora, são alguns personagens que fazem essa versão, então, mas eu acho que o grande mentor desse daqui não vai ser o 4, não. A gente vai passar direto para o 5, eu vou deixar esse 4 em hold, né? E vamos aqui entrar na jornada. Como ele não pode sair, então ele vai ter que entrar nessa investigação, por mais ele achando que é besteira, então ele vai entrar aqui nesse mundo especial. Então o que a gente chama aqui quando ele cruza o limiar, né, para poder
cruza o limiar para poder entrar na ação, não tem como sair, não tem mais volta. Então esse é o momento que ele cruza, quando ele vai, fala que não tem como ir embora, tem que ficar, e vai começar aqui a entrevistar. Então ele começa realmente a investigação em si, então ele se compromete, né? Isso que é importante quando cruza o limiar. Ele está aqui se comprometendo com a investigação. Então ele vai aqui entrevistar, né, alguns... E é engraçado essa cena que ele deixa o cara maluco, ele fica rabiscando assim, deixando o cara pé da vida. O cara já deve ter problemas, ele ainda, né, fica atiçando. Aí depois ele vai... Aí o cara tem que sair, ó. Acho que ele vai querer ir pra cima dele. E ele não para. Ele tem que sair rebocado. Aí vai vir uma outra mulher que... que é mais interessante, que ela confirma, né? E tem uma coisa interessante que acontece na outra cena que ele está falando do staff, que ele pede para falar com o Dr. Shannon, que era o médico responsável pela mulher que desapareceu. E o cara fala, não, desculpa, na balsa que vocês vieram, o cara saiu, né? Ele, como assim? Ele falou, não, pô, ele não é um preso, é um médico. Né? E aqui ela também cita esse doutor, né, que foi embora. Então, é importante a gente colocar ali, antes de cruzar o limiar, só voltando aqui, poder falar desse doutor, né, aqui na recusa, o doutor, vou tirar isso aqui, o 5, o doutor, o personagem, né, o doutor que foi embora, né, o doutor que cuidava dela, que foi embora. Porque esses são elementos, se você quer fazer uma história de suspense parecida, você tem que ter esses elementos, que esses são elementos que depois vão ser desvendados lá na frente. Né? Essa era naquela cena anterior, que eu passei um pouco rápido. É que eu estou aqui um pouco rápido para ver se a gente consegue fazer tudo em 1 hora. Vamos lá. Então aqui, quando eles estão sozinhos, ele vai buscar água, ela vai e escreve um negócio para ele. E o outro olha, ele vê tal, o que é. Deixa eu ver aqui. E aí a gente descobre que ela escreveu ali, ela escreveu run, corra. Pra ele sair vará. What happened to lady? Got away with it. E aqui ele revela, eu acho que aqui vai ser, aqui sim, depois que ele cruza o limiar, que aqui ele vai fazer o papel de mentor. Qual vai ser o papel de mentor aqui dele? É poder botar ele na real, né? No caso aqui, a real dele é meio perturbada, mas botar ele para frente da ação. Ele vai falar desse incendiário, né? Que esse incendiário, esse... Let him out! There he is. Ugly looking son of a bitch. Huge scar from his right temple down to his left lip. You never... E aqui, opa, cadê? Aqui ele vai mostrar, e então aqui que ele tem o papel maior de mentor dele, quando ele vai falar dos traumas e vai falar do cara, né, que... Então ele aqui, quando ele está aqui no mentor, que seria, geralmente é o 4, né,
que a gente pulou aqui, no mentor ele vai falar para o mentor qual é o verdadeiro plano dele, que é vingança, né? Ele até fala, né, pergunta, você quer matar o cara? Não, já matei muita gente, não sei o quê. Mas é vingança. Isso é o que falta? 10? Faltam só 10 minutos para acabar? Mas tá falando aí que vai acabar a live? Não, né? Tá bom, então a gente vai passar um pouco de 1 hora. Então aqui o papel do mentor é isso, ele vai trocar ideia, vai falar que ele acha que essa ilha é uma grande conspiração, né? Como é que uma ilha que é financiada por não sei o quê, e aí ele fala de um prisioneiro que escapou dessa ilha e contou tudo para ele, que aqui eles fazem experimentos com humanos. Então, na verdade, ele vai falar que não é sobre vingança, mas a gente vê, né, que é sobre vingança da forma que a gente vê, que o cara, na verdade, ele quer pegar esse cara que incendiou a mulher, mas a gente vê aqui a teoria da conspiração dele, né? Que esse lugar é um lugar que faz experimentos em humanos psicológicos, ele acha que é isso, igual os nazistas faziam. Started asking, it doesn't work that bullshit. And they were looking into you. Get your here, now they have me, now. Então, aí ele faz o grande papel do mentor aqui, porque ele acha, pô, como é que você acha que você veio parar aqui nesse lugar? Foi pura sorte? Não, eles estão atrás de você, você tem que ficar ligado. Aí bota mais... Here, now they have me, now they have us both, here, now. Então, você acabou caindo nessa armadilha deles, né? Se você é esse negócio da conspiração, então você está no lugar que eles querem que você esteja. Eles vão te prender aqui e você nunca mais vai poder sair, entendeu? Então ele reafirma essa teoria da conspiração e fala que ele coloca ele no lugar, você está sendo, na verdade, ingênuo, né? Esse é o grande papel dele como mentor. I dropped those suits up. Mention it, these are just... If the facility floods, they'll drown. They're going to... How about right here on that? 24 people there. Was A and B in manuscript. I'm sorry. E aqui ele começa a descobrir aquelas pistas que ele viu, que ele achou ali, e ele vai começar a entender que são 66 pacientes, e ali estava escrito 67, então ele vê, então não são 66, tem 67. Tem o tal do incendiário, também é um desses pacientes que estão querendo esconder ele de mim. É isso. Ó, sobre o bilhete, a lei dos 4. Quem é o 67º paciente? Né, ele começa a ver falhas no... Então a gente depois daqui vai aqui pro 6º, né, que são os aliados, os inimigos, né, que depois que ele cruzou o limiar, ali começou a investigação em si, a gente começou o 2º ato, e a gente tem aqui o 6º, que são aliados, inimigos, aliados, provas e inimigos. E a principal prova aqui, que ele vai passar, é que simplesmente... Ué, você não ficou sabendo? A mulher apareceu. A mulher que estava desaparecida apareceu. E aí ele vai encontrar a mulher, vai tentar entender o que aconteceu. E ela não fala nada com nada, começa a tentar abraçar ele achando que ele era o marido, quer dizer, totalmente pirada. Você não tinha morrido, não sei o quê. Então, quer dizer, não dá para interrogar ela, nem... No. Even by sharks. My Jim's dead, so who can fuck with me? Who the fuck are you? Who are you? Who are you?
É que ela primeiro tinha achado que era ele, You're down into the basement. e ele começa também a ter, né? Então, quais são as provas aqui deles? Ele começa a ter, né, dor de cabeça, enxaqueca, então começa a ter fotofobia, então eles começam a ter, como é que é, o físico dele, né? Ele começa a ter sintomas físicos, né, de que ele não está bem também. Timothy, Tá tudo esquisito. someone sort of Ele começa a ter um pânico, uma coisa assim. E ele fica desconfiado, não quer tomar. E ele olha pro diretor, né? Parece um oficial nazista, tá? Ele tá começando a... Ó. Então ele tem mais um sonho agora. E aí ele vê a mulher e uma filha, que seria a filha da mulher, né? E aí ele faz o mesmo plano que ele fez entrando para ver o médico alemão, só que dessa vez ele vai encontrar o incendiário, né? Parece até o De Niro esse ator, mas é um outro ator. E é tudo interessante, né? Porque até inclusive o cara é super estereotipado, né? Give me a hand here. Eu não sei se vocês, quando estão vendo o filme, perceberam isso, mas aqui ele tá aqui a próxima cena, ó, que ele tá vendo ela. Aqui, ó, tá em reverso, tá vendo? A fumaça tá indo para dentro. Give me a hand here. Aí ele vê as crianças que ela supostamente matou. E aqui... so sorry. E aí a gente começa, né? A gente está aqui mais ou menos no meio do filme, né? Por que você não me salvou? Então, por que ela estaria perguntando isso para ele, né? Então a gente tem os sonhos também, né? Começam a ficar mais esquisitos e mais reveladores e, né? O que ele tem a ver com a morte das crianças? A gente começa, mais uma vez, o elemento água. A gente começa a achar que ele deve ter alguma coisa a ver, não sei se com ela, mas tem alguma coisa com ele também. Aí ele acorda, e aí ele vê que o não acorda, porque essa é a mulher dele que morreu, segundo ele. Então, Hey, boss. What do you want? tá aqui uma bagunça, o gerador, não sei o quê, os presos todos fugiram, e aí eles vão aproveitar para ir aqui, né? Eles vão aproveitar aqui para fazer a nossa aproximação da caverna. Começa aqui, né? A aproximação da caverna escura, aproximação da caverna, que é o quê? Quando você vai se aproximar da principal provação dele, né? Que é a aprovação do meio do filme. A aprovação mais forte antes do clímax, que no caso vai ser ele entrar naquela ala que era proibida. That's a good one. Guy I told you about, George. The noise came in tonight. Então, aí eles estão se aproximando, é isso. Eles conseguem entrar, que ele vai ter a primeira aprovação dele. Que a gente vai achar que ele começa a ter uma briga com... A gente não sabe muito bem se esse é o cara que ele está procurando ou não.
mas a principal provação dele primeiro, ele quase mata o cara, né? Então, a principal provação dele, né, com essa aproximação é ele entrando, essa bagunça, tudo mais, e a principal provação dele é com a sanidade dele, né, que é a fase da provação. Então, aqui ele quase mata o cara, se tivessem deixado, ele teria matado o cara. E aqui ele vai, que é a cena que inclusive está no cartaz, que ele vai acendendo os fósforos. Ele é Ladies. Ladies é o nome do incendiário que ele está procurando. That's pretty damn funny. Don't you recognize him? E a gente vai achar que é ele. Oh, Elijah, you told me. Let me see your face. He's in the biz now. He's in the middle. Joe! E aí a gente acha que mas na verdade é esse George não sei o quê. Então a principal provação dele é com a sanidade dele. Quem é esse cara? Esse é o cara que ele tinha dito que tinha fugido da instituição e que tinha sanidade, que tinha contado tudo para ele. A gente achou que a gente ia encontrar um incendiário, na verdade a gente encontrou o cara que ele falou que ele encontrou do lado de fora. Como é que o cara tá do lado de fora e tá do lado de dentro? Então, essa é a grande provação dele. Ó, é impossível você estar aqui, né? E aí ele começa a ver a mulher dele lá do lado fora. Então, realmente, a sanidade dele... Que a gente vai ter aqui como simbolismo a própria morte, né? Que ele vai tentar ver, porque ele acha o quê? Que é uma conspiração que está acontecendo naquele farol. Então, ele vai e ele não sabe se foi ele que empurrou o amigo. Ele pede para o amigo ficar, e aí ele vai, não sei o quê, e quando ele volta, ele não acha o cara. Ele procura, cadê o cara? Vê o cigarro do cara ali, e aí vê o quê? Vê o corpo do cara ali embaixo, aqui. Então, é justamente a sanidade. Ele acha, ele não sabe se ele matou o cara, né? Então a gente tem a morte simbólica, que é do amigo, mas é a própria morte da sanidade dele, né? Então ele vai tentar resgatar o corpo. Quando ele chega lá, não tem corpo nenhum, né? E aí começam a vir um monte de ratos, começa a vir um monte de coisa. E tem a tal da caverna, que ele vai ver se tá lá. E aí ele acha essa pessoa na caverna. Essa daqui é como se fosse uma recompensa da aventura dele. A gente pode botar como uma recompensa, porque é quem vai... recompensa, porque é quem vai, ele vai falar, é a pessoa que vai confirmar todas as loucuras dele, vai falar que ela na verdade era a pessoa que estava desaparecida, ela era uma enfermeira do local e que eles realmente usam para fazer experimento, e tudo acontece ali no farol. E fala, por acaso você tomou alguma aspirina, alguma coisa? Porque é tudo alucinógeno, não sei o quê. Então, logo no começo ele começa com dor de cabeça, os caras dão aspirina, então ele já começa a ficar desconfiado de tudo. Então, quem vai afirmar que tudo que ele estava imaginando era verdade era essa pessoa que ele está vendo aqui. Tá rolando ainda a live? E aí ele acorda, essa pessoa está indo embora, né? E aí ele tem um papo aqui com esse cara que é o verdadeiro diretor, que aí vai desvendando assim mais camadas deles que a gente vai percebendo.
E aí ele encontra esse médico, porque na verdade é o quê? Ele começa a fugir e as pessoas começam a ir atrás dele. Então realmente essa ideia de conspiração que eles estavam lá começa a fazer sentido na cabeça dele. E esse que ele já desconfiava, ele vê uma seringa, ele inclusive... Ele tira a seringa do bolso do cara e injeta nele. Então, quer dizer, ele vai cada vez ficando mais maluco, tá vendo? Vê a criança, vê não sei o quê. Aí ele vai, explode o carro. Vamos ver se a gente vê aqui a cena. Ele bota aqui fogo no carro, explode o carro do cara. Quer dizer, aqui a gente começa o caminho de volta dele, né? O caminho de volta dele é a loucura dele que vai aumentando. Então ele vai... O que seria o caminho de volta, né? Seria, no caso, voltando para o mundo comum. Só que a gente achava que o mundo comum dele é uma forma e a gente vai descobrindo que é outra. Então ele está voltando para a realidade dele, ele está ficando cada vez tomando atitudes mais loucas. Então o caminho de volta dele está sendo o inverso do que seria, digamos, de um herói tradicional, já que a sombra é ele mesmo, né? É super interessante. Então o caminho de volta, ele vai lá, ele agride o médico, né, achando que o cara ia botar a seringa nele, explode o carro, ele vai ficando cada vez mais pirado. E aí vai para o lugar que é onde ele acha que estão fazendo os experimentos para poder tirar a prova de que eles estão fazendo os experimentos humanos aqui no farol. E aí ele sobe, achando onde é que estão os experimentos humanos, e que ele vai abrir a porta, e quem ele encontra? O próprio médico. E aí a gente tem a ressurreição dele. Né, o rifle não está carregado, a gente descobre que a arma que ele tinha era de brinquedo, né, não era uma arma real. Tudo aquilo estava acontecendo, era na cabeça dele, né? Ele, como investigador, ele já foi investigador um dia, mas, na verdade, qual era o verdadeiro trauma dele? Então, a ressurreição aqui acontece de verdade, porque, na verdade, o nome dele nem é Ted, o nome dele é esse Ledges, que ele é a pessoa que ele está procurando, ele é um incendiário. E ele é o 67º paciente. Então, assim, tudo que ele viveu até agora é o que o cara tinha falado. Cara, essa é a minha forma de lidar com os pacientes aqui. Eu deixo eles viverem a ilusão deles. O próprio médico explica isso logo na primeira cena. Eu deixo eles viverem a ilusão deles, né, para ver se eles se tocam, que eles estão, né, se eles tocam na real, se eles conseguem entender qual é a realidade. Então ele vê a regra de 4 que estava no bilhete, era isso, são acrônimos, né, são letras. Por exemplo, ele tinha o Ted Daniels, que ele fala Edward Daniels, na verdade o nome ao contrário aqui, se você juntar as letras. E Raquel Solando, que é quem desapareceu, na verdade Dolores Channel, que é a mulher dele. Aí vai contar realmente qual foi o verdadeiro trauma dele, que a gente achava que o trauma era o que ele tinha vivido na Segunda Guerra. Não, o trauma é o que ele passou com a esposa, né? Que a esposa tinha tentado suicídio, ele não deu bola, aí ele deixou a esposa sozinha com o filho, a esposa matou as 3 crianças, né? Então imagina como é que qualquer pessoa que passou por uma situação dessa, da sua própria esposa, matar os seus 3 filhos, a mulher inclusive que ele amava. Então evidentemente, aqui ó, tá falando aqui, esses filhos que você achou que são seus filhos.
Então não tem trauma maior, ela não foi incendiada. Quem matou ela, na verdade, foi ele, depois que ele chegou em casa. As 3 crianças tinham sido mortas por ela, ele foi e atirou. Então ele inventou essa realidade paralela para poder conviver com a realidade que era muito dura, para substituir a realidade dura dele, né? Então a gente descobre isso aqui. Aqui vai mostrar, ó. Ele chega em casa. Ele, onde é que tá as crianças? Né, que é um trauma muito maior do que qualquer trauma de guerra. Você passar por uma situação dessa. E a culpa, né? Porque ela já tinha dado indícios, ele deixou ela sozinha. E olha o que aconteceu. E a mulher... E ele vai lá e atira nela. Por isso que tem a recorrência dos signos da água, né? Então a ressurreição, né? Ele volta aqui, ele volta, né? Ele volta à vida normal dele, ele entende quem ele é. Por isso que se chama ressurreição aqui essa parte. E aqui esse cara, na verdade, era o médico que era o médico dele que estava acompanhando ele o tempo todo, que é o médico que todo mundo falou. Então ele volta a perceber. Porque essa era a última chance que eles tinham dado antes de... O cara falou, se você não consegue compreender a realidade e continuar violento, né? Porque a gente viu como ele era violento, eles vão ter que fazer uma lobotomia nele. Então, é isso. E aí tem a última cena, que aí então o médico, né, tava aqui com as novas formas dele tratar, né, em vez de tratar da forma tradicional, que era o choque, lobotomia para pacientes violentos. Ele estava tentando esse outro tratamento e ele espera que isso tenha dado, porque era a última chance dele. E ele sim, ele volta à vida, e aí chega no final, que é quando ele volta para casa com o Elixir, que é o último passo, né, do retorno dele, que é o retorno com o Elixir, que é com tudo que ele aprendeu nessa jornada. É a última frase do filme, que é super interessante. Ele senta para conversar com o nosso amigo aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar essa cena. What's our next move? Tell me. Quer dizer, ele está chamando ele do personagem. Quando ele vai voltar para ver se ele estava legal, não, ele ainda acha que é o detetive, né? Tá vendo? Ainda tá com a teoria da conspiração. Mas a gente tem uma frase que é super interessante aqui no final. Aí ele fala, putz, não deu certo. Que é a frase final do filme. Ele ainda tá doidão. Vamos ver essa frase aí, se ele vai falar. Eu queria muito pegar, porque realmente é o retorno do Elixir, porque a gente acha que de repente não aconteceu nada, eles fizeram tudo isso à toa, mas é a última frase que deixa dúvida. Esse lugar me faz pensar. O que é, chefe? Ele ainda está usando como se fosse... O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Quer dizer...
e aí ele vai para ser lobotomizado. Então, na realidade, assim, a gente fica na dúvida. Será que ele realmente voltou para o personagem e não sabe o que está falando, ou se realmente ele quer que os caras, quer de certa forma se matar, porque ele não aguenta. Ele realmente foi curado, mas ele não aguenta a dor, né? Então a gente fica essa dúvida no final e termina o filme. Bom, é isso. Dei uma passada rápida em vários pontos do filme, colocando os 12 pontos, né, os quadros principais. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Não deu realmente para ir bolando muitas histórias aqui, até porque, né, eu não queria tomar muito tempo de vocês aqui hoje à noite. E também, realmente, é uma história que é um pouco difícil. Se não for uma história psiquiátrica, né, ou de um paciente que esteja passando, né, porque toda a história, se a gente vê toda essa jornada dele como policial, passa na cabeça dele, né? Então é uma história de alguém perturbado que depois a gente descobre que ele está procurando a ele mesmo, né? Não tem como fugir muito disso. A gente pode mudar um pouco o local, pode mudar, mas o tema, obviamente, tem que ser um tema psiquiátrico. Você não pode colocar qualquer outro tema nisso que não vai dar certo, né, no final. É isso, pessoal. Alguma dúvida? Temos aí? Espero que vocês tenham gostado. E para quem não se inscreveu ainda no nosso site, masterscript.com.br, e vamos falando aqui no nosso grupo, né? Pessoal, quem não entrou no grupo pode entrar. É isso. Obrigado, pessoal. E vamos agora para a próxima.